Graça e paz, queridos abençoados irmãos. É uma alegria muito grande poder voltar a falar com você através deste canal. Quero convidar você para juntos refletirmos na bendita palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Nós vamos passar rapidamente por todos os 13 versículos deste capítulo. Ore comigo, peça a Deus para Deus nos dê a sabedoria para ouvirmos a voz dele. Pai, nós oramos, confiados no teu nome, acreditando na tua promessa, pedindo ao Senhor que pela tua graça, misericórdia e amor o Senhor fale aos nossos corações. Abençoa, meu Deus, a vida de cada um dos teus filhos que ouve, que o coração de cada um deles seja, Pai, iluminado pelo Senhor, para que o entendimento da tua palavra, meu Deus, possa de forma muito especial enriquecer a vida dos teus filhos. Se algum dos teus filhos, ó Pai, está vivendo um dilema, um drama, um pecado, uma crise, em nome de Jesus, Pai, que a tua bendita palavra possa ir de encontro a este coração e transformar essa vida para a glória do teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidamente. Amém, Senhor. Amados, eu convido você, a cada um de vocês, a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6, e nós vamos, à medida que refletirmos nesta palavra, vamos lendo o texto bíblico e refletindo passo a passo até chegarmos ao término deste belo capítulo. O tema da mensagem desta oportunidade: Deus está te chamando para orar. Nossa igreja está prestes a completar 17 anos de organização. E nestes últimos dias nós estamos junto com a igreja falando em todos os cultos sobre oração. E o meu pedido a você é que você nos ajude também em oração. Será no próximo final de semana 27 e 28 de novembro de 2021. Será uma grande festa. Nós temos ali trabalho especial para criança, música especial para a igreja, uma palavra muito abençoada pelo pastor Cleiton Cardoso. Então nós convidamos você a participar desta festa, a convidar os seus amigos para participar dessa festa, para levarmos o evangelho, levarmos a esperança que está em Jesus Cristo. Para isso nós estamos orando e para isso nós estamos refletindo sobre oração. Deus, meu irmão, Deus, minha irmã, está te chamando para orar. Você crê nisso? Amém? Espero que você concorde comigo, que você diga amém. Que você crê que Deus tem um chamado para você, que Deus está te chamando para orar. Uma igreja que ora é uma igreja abençoada. Quanto nós precisamos de igrejas, de pessoas comprometidas, de crentes consagrados, de valentes que se colocam na brecha em oração. E nós vamos olhar neste texto e ver o que Deus tem para falar conosco através dessa palavra. Quero que você leia comigo os primeiros 4 versículos que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Assim, acima dele havia serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram. A voz do que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. A primeira lição que eu quero compartilhar com você: ore, porque Deus está vivo. Fale comigo. Grave essa palavra no seu coração. Ore, porque Deus está vivo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus está vivo. O nosso Deus está no meio da igreja, no meio do seu povo. Está abençoando a igreja dele, porque tem uma promessa dele que ele não nos deixaria só. O profeta Isaías está vivendo um cenário dramático para a vida dele, para a vida de todo Israel. O rei Uzias havia morrido. Depois de um longo
longas décadas de um reinado abençoado, de uma nação prosperando, de tudo dando certo, o grande rei de Israel morre. E com a morte deste rei, há uma comoção nacional, há uma tristeza na alma do povo. E o texto inicia dizendo que Isaías, ele entra no templo. Isso mostra para nós que Isaías está querendo orar. Isaías está querendo uma resposta de Deus. A preocupação de Isaías, o medo de Isaías, a angústia do coração deste homem, era dizer: o rei está morto. Quantas pessoas vivem imaginando que o rei está morto? Mas, meus amados e queridos irmãos, Jesus é o nosso rei e ele está vivo. Jesus está no trono. Jesus, com a sua mão de poder e graça, está conduzindo a história. A história não vai ao acaso, a história não está esquecida. A igreja do Senhor está sendo guiada e orientada pelas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías, quando ele entra para chorar a morte de um rei, para buscar consolo pela morte de um rei, ele vê que tem um Deus todo-poderoso, que tem um rei que está sentado no trono do universo, que está no controle de todas as coisas, que este Deus está vivo, que este Deus governa as nossas vidas, que este Deus está acima de todos os reis, de todos os imperadores, de todos os ditadores, acima de todas as forças na face da terra. Este Deus que Isaías viu, esse Deus que fez Isaías entrar em desespero, continua sendo Deus que eu e você servimos. Continua sendo Deus que tem um convite para aquele que ainda não nasceu de novo, para arrepender dos pecados e buscar a presença deste Deus. Quero compartilhar com você uma segunda verdade. Como estou falando, Deus está te chamando para orar. Você precisa acreditar nisso, que Deus está te chamando para orar. Como devemos orar? Primeira lição, primeira verdade que nós aprendemos: ore porque Deus está vivo. A segunda verdade que eu quero compartilhar com você: ore porque você é um pecador. Amados, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, reconhecemos que nós somos limitados, reconhecemos que somos fracos, falhos, isso nos aproxima de Deus, isso nos faz entender que precisamos entrar na presença de Deus com o coração contrito, com o coração quebrantado, nos humilhando debaixo das poderosas mãos dele. O versículo 5 nos diz assim: então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui Isaías está dizendo: eu preciso de orar porque eu sou pecador. Ah, meus amados e queridos e abençoados irmãos, quanto mais nós reconhecemos da nossa pecaminosidade, a nossa pequenez, a nossa inutilidade, nós vamos correr para Deus e dizer, como Davi disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Reconhecer o fracasso nosso, reconhecer a nossa incapacidade, isso nos faz ver que diante de nós existe um Deus que é grande, um Deus que é poderoso, um Deus que é majestoso, um Deus que merece ser adorado. O texto diz: ai de mim, estou perdido. Tem que ser o nosso reconhecimento, tem que ser a nossa confissão, isso tem que nos levar a orar. Então ore, porque você é um pecador. Ore porque você é um pecador. A terceira verdade que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade, porque Deus está te chamando para orar. Você precisa orar. E você tem motivos para orar. E o terceiro motivo, a terceira verdade: ore porque Deus te perdoou. Isso é ou não é maravilhoso? Deus te perdoou. Ore porque Deus te perdoou. Veja comigo os versículos 6 e 7 que diz assim: e tocou-me a boca com a brasa e disse. O versículo melhor dizendo 6 primeiro, estou lendo 7.
Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar, com uma tenaz. E tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isso tocou os teus lábios. A tua culpa foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Amados, todas as vezes que eu leio este versículo de número 7, a última parte dele, eu fico maravilhado. Tem algumas notícias que a gente gosta de receber. As notícias, quando a gente faz um exame médico que fala a sua saúde está muito boa. As notícias que, quando nós, jovens, dizemos, vamos casar. A notícia de quando a esposa está grávida, vamos ser pais. A notícia de que o nosso currículo foi selecionado, estamos empregados. A notícia do boletim da escola, da faculdade, que fomos aprovados. Todas essas são notícias maravilhosas, são notícias que enchem o nosso coração, enchem a nossa alma de entusiasmo, nos dá muita alegria. Mas este texto, ele fala de uma verdade que deve fazer a gente vibrar, a gente cantar, a gente ser criança, encher o coração de entusiasmo. Esse texto fala que o anjo, quando ouviu a confissão de Isaías, tem que ter confissão. Quando ele disse que era pecador, que ele estava em apuros, aquele anjo falou assim: Deus tem poder para perdoar. E a imagem que o texto coloca para nós, ela é maravilhosa. Ele diz que ele tira do altar. O altar representa a presença de Deus. Ele tira uma brasa em chamas, um fogo, e coloca na boca daquele profeta, daquele homem que reconhecia pecador, e fala assim: assim como essa brasa queima a carne, Deus purifica o coração. Deus perdoa pecados. Deus transforma vidas. Deus muda corações. E ele fala: a sua culpa foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Essa notícia é maravilhosa, meus amados. Essa notícia enche o nosso coração de entusiasmo. Então você tem que orar a Deus, você tem que prostrar diante de Deus, você tem que chorar, tem que cantar, tem que pular, tem que vibrar, tem que viver com entusiasmo, porque o seu pecado foi perdoado. Aleluia! Louvado, glorificado e exaltado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, se você não foi perdoado, se o seu coração ainda está com a mancha do pecado, prostre diante de Deus, reconheça a sua pecaminosidade, reconheça a sua falha, reconheça a sua fraqueza, reconheça a sua pequenez e busque a ajuda do alto, porque sozinho você não vai conseguir. Sozinho você não vai ter êxito. Busque a ajuda de Deus, reconhecendo o pecador. Quando você faz isso, Deus, que é especialista em transformar corações e mudar a vida, Ele vai perdoar o seu pecado. Ele vai transformar a sua alma, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai te dar uma nova esperança. Ore, porque Deus te perdoou. Isaías agora está maravilhado pelo perdão que ele recebeu. Mas nós vamos para a quarta verdade que eu quero compartilhar com você. Nós estamos orando, estamos chamando você para orar, para entender o chamado de Deus para a oração. E a quarta verdade que eu compartilho com você neste momento: ore, porque Deus está te chamando. Eu gosto de pensar em algo que nós humanamente conseguimos imaginar como grandioso. Você imaginar que recebeu a ligação do cientista mais famoso do mundo, do empresário mais rico do mundo, do presidente da nação mais poderosa do mundo, dizendo: eu quero que você venha morar junto comigo na minha casa, comer na minha mesa, trabalhar comigo. Você vai ser o meu assessor direto. Você vai ser o convidado para sentar na minha mesa. Isso seria honra demais. Quantas vezes nós lutamos com a dificuldade do aluguel? Quantas vezes nós lutamos com a dificuldade de qual conta pagar e qual não pagar? Qual que
pode esperar mais um pouquinho, é aperto financeiro, é provação, é luta. Mas aí, quando você recebe um convite para viver na sombra de alguém poderoso, alguém que vai te sustentar, você vai ficar muito feliz. E o texto que nós temos aqui em tela, o versículo de número 8, ele nos diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: aqui estou eu, envia-me. Ore, porque Deus tem um chamado para você. E você precisa responder o chamado de Deus. Isaías, depois ele reconhecer a grandeza desse Deus, o poder desse Deus, ele reconhece que Deus tinha um chamado. E quando Deus fala: quem eu vou enviar? Quem vai ser profeta? Quem vai falar no meu nome? Quem vai proclamar que eu sou Deus Todo-Poderoso? Quem vai proclamar que o homem precisa arrepender dos seus pecados? Que o homem precisa consertar a sua vida com Deus? Este homem se levanta e fala: eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Pode me enviar. Meus amados, queridos, abençoados irmãos, cada um de nós temos um chamado de Deus. Deus não nos salvou porque achou nós bonitinhos e bonzinhos. Deus nos salvou para dar a nós uma missão. Qual é a missão que Deus chamou você para fazer? Qual é a missão que Deus chamou você para servi-lo? Hoje de manhã eu estava com a igreja, a gente estava refletindo sobre o chamado de Deus para a vida de Estevão. Aquele homem que durante o seu apedrejamento, ele coloca-se de joelho e faz a última oração e fala: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Amados, ele era um diácono, ele servia as mesas, mas acima de tudo ele era um servo de Deus. Deus chamou você para viver essa vida, estes 70, 80, talvez 100 anos que você vive aqui. É muito pequeno comparado com a eternidade que Deus preparou para nós. É muito pequeno para o tempo que nós vamos passar na presença de Deus. Ele colocou eu e você aqui para sermos luz. Ele colocou eu e você aqui para mostrar ao mundo que Jesus é a esperança. Então atenda a esse chamado de Deus. Ore, 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 porque Deus tem um chamado para a sua vida. Louvado seja Deus. Glorificado seja Deus. Atenda a esse chamado de Deus e faça a obra de Deus. Faça com paixão, faça com entusiasmo, faça com alegria no coração. Não seja murmurador, não seja reclamão. Não fique adiando os compromissos, não fique fugindo das responsabilidades. Aceite o chamado de Deus para a sua vida. A quinta verdade que eu quero compartilhar com você. Ore, porque a missão não é fácil. Isso aqui muitas das vezes não nos dá entusiasmo, irmãos. Isso aqui muitas das vezes não dá alegria para nós, não. Ore, porque a missão não é fácil. Isso é uma pedrada. Isso é um soco no coração, mas é o que a palavra de Deus fala para nós. E eu quero que você leia comigo os versículos 9 ao 12. Quando Isaías diz no verso 8, eu irei, eu estou aqui. Deus falou assim, então vai. Ele então disse, vai e diga ao povo, ouvindo ouvireis, e nunca entendereis, e vendo vereis, e jamais percebereis. Torna o coração deste povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos, e os seus olhos cegos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e não se convertam, nem seja curado. Então eu disse, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades sejam assoladas, e fiquem sem habitantes, as casas sem moradores, e a terra esteja completamente desolada. E o Senhor tenha lançado toda a população para longe dela, e a terra esteja totalmente abandonada.
Eu fico imaginando este texto aqui. Eu já tive o privilégio de pregar na posse da ordenação de 2 pastores, a consagração deles. Já tive a oportunidade de pregar na posse de alguns pastores. E esse momento ele é sublime, ele é um entusiasmo nas nossas vidas, de quem está pregando e também de quem está sendo empossado como pastor, de quem está sendo consagrado como pastor. É uma coisa extraordinária, é um entusiasmo. Agora eu fico imaginando na posse de um pastor, na consagração de um pastor, a gente abrir a Bíblia e a voz de Deus fala assim: vai e diz a este povo, que eles vão ouvir e não vão entender, que os ouvidos deles vão ser surdos. Então esse texto ele nos ensina que nós devemos orar, meus irmãos. Orar porque a missão não é fácil. Quantas vezes nós nos debruçamos na Bíblia, nos comentários, na oração, na busca, na consagração, e nós vamos com todo entusiasmo, fazemos convite, evangelismo, e vamos pregar cheio da unção, cheio da autoridade, e os corações continuam endurecidos. Meus amados, porque a obra nossa é pregar, a obra de transformar coração é de Jesus. Por isso nós temos que pregar a mensagem de Jesus. E esse texto fala aqui, ele mostra para Isaías: olha, o público que você vai trabalhar é um público de coração endurecido. A igreja que você vai pastorear é uma igreja de coração endurecido. O homem, quando ele não tem a ação do Espírito Santo no coração dele, o coração dele é duro. Quantas vezes, quando pregamos, não vemos o resultado que sonhamos, não vemos a transformação que tanto almejamos. E aí a gente às vezes, agora eu falo para você, meu amigo pastor, que esse medo toma conta dos nossos corações, nós começamos a nos perguntar assim: a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas eu estou pregando, e cadê essa palavra que não está agindo? Por que não está havendo conversões? Ela não voltou vazia, meu amado. Ela condenou aqueles que fecharam os ouvidos. A palavra de Deus ela é de salvação para aquele que crê. E ela é de condenação para aquele que tapa os ouvidos. É um mistério tão grande que eu não consigo desvendar. O porquê do Espírito Santo mover um coração como moveu o meu, um bêbado, abandonado, jogado pelas ruas da cidade, e muitas das vezes não move um outro coração. Aí eu lembro daquele hino maravilhoso do cantor cristão: não sei porquê de mim, o amor de Deus a mim se revelou, mas eu sei que eu tenho crido que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E eu vou continuar proclamando, eu vou continuar levando a mensagem. Eu convido você, cristão, a ser um proclamador da esperança, que é Jesus Cristo. E para nós concluirmos a nossa reflexão neste capítulo, a 6ª lição que eu quero compartilhar com você: ore, porque ainda existe esperança. Se eu terminasse essa mensagem com essa sequidão, com esse tempo difícil, com esses corações tapados, seria algo desesperador para nós. Aliás, tudo que nós fazemos, se nós não fizermos para Jesus, vai ser desesperador, vai ser desmotivador, vai fazer nós desistirmos. Quantos desistem da caminhada? Crentes que outrora seguiram a Jesus, comprometidos, usados, abençoados, mas pararam no meio do caminho, porque estavam fazendo para Ele, não estavam fazendo para Jesus. Meu querido amigo, meu querido irmão, meu querido crente em Cristo Jesus, não faça para você, faça para Jesus. E faça com a ajuda de Jesus. A 6ª lição: ore, porque ainda existe esperança. O verso 13 vai nos mostrar isso. Mas se ainda restar nela a 10ª parte,
também será destruída. Como o terebinto e o carvalho que depois de derrubados ainda deixa o toco. A santa semente é o seu toco. Esse texto ele mostra uma estatística assustadora. Eu fico imaginando assim, você ouve aqui a voz de Deus dizendo assim, mas se ainda restar a 10ª parte, aí você fala assim, então tá, se eu conseguir levar o evangelho para 100.000 pessoas, a 10ª parte é 10.000, tá bom? Se eu conseguir levar para 1.000, a 10ª parte é 100, tá bom? Se eu conseguir levar para 100, a 10ª parte é 10, tá bom? Só que o texto está dizendo, ainda que restar a 10ª parte, ela será também destruída. Esse texto me faz lembrar a palavra de Jesus que diz, estreita é a porta e apertado o caminho, são poucos os que entram por ele. Servir a Jesus requer renúncia. Servir a Jesus requer comprometimento. Servir a Jesus é crucificar o meu ego e assumir a cruz de Jesus. O texto encerra dizendo, depois de derrubados, ainda deixa o toco. A santa semente é o seu toco. Não dá para me aprofundar mais nisso aqui por causa do tempo. Mas eu quero dizer para você que em todos os tempos, em todas as épocas, Deus preservou um remanescente fiel. Se você hoje está com a Bíblia na mão, com a Bíblia no coração, com a palavra de Deus na alma, se você faz parte da igreja de Cristo, não um membro meramente, mas um comprometido, um entusiasta, um servo que faz a obra de Deus com o coração, você está fazendo parte desse remanescente fiel. Talvez você está fazendo a obra de Deus sonolento, desanimado, relaxado, sem compromisso, e você veio aqui ouvir essa palavra. Deus está te chamando para você renunciar o seu eu, para você começar a orar, porque Deus tem um chamado para você, e você não pode enterrar esse chamado, você não pode desvalorizar o chamado de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, e te dê a paz. Amém? Um forte abraço, fique na paz de Jesus e até a próxima oportunidade.